4 coisas que você precisa saber acerca do que Jesus fala lá em João 15. Quando nós lemos, nós vemos Jesus falando algo muito interessante. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como você permanece em Cristo? Declarando Cristo? Não é bem assim. Primeira coisa que você precisa entender acerca do que Jesus disse em João 15. Número 1, permanecer em mim. Isso significa permanecer no corpo de Cristo. Como Jesus é o cabeça e o seu corpo é a igreja. O que é a igreja? Não é a instituição que você vai. Ali é uma empresa que tem um CNPJ, que tem uma placa, que tem uma doutrina. A igreja são os membros que estão ligados uns aos outros, ao cabeça, que é Cristo, e forma-se o corpo de Cristo. Quando nós estamos ligados entre nós, membros do corpo, nós nos tornamos parte de Cristo. Quando Jesus diz isso em João 15, a primeira coisa que ele quer dizer é: faça parte do corpo de Cristo. Hoje é uma tendência dos desigrejados. Esses desigrejados, eles acreditam que podem servir a Cristo fora do corpo de Cristo. Mas também existem aqueles que estão dentro das instituições religiosas, se consideram evangélicos, cristãos, mas eles estão completamente desconectados do corpo. Por quê? Porque eles não fazem parte daquilo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu como igreja. Segunda coisa, quando Jesus Cristo lá em João 15, ele vem dizer que ele poda para que dê mais fruto e ele joga fora aquele que não está dando fruto, significa o quê? Como é que ele vai me cortar? Segundo ponto, Jesus usa pessoas das quais vão tesourar você. Como assim me tesourar? Eles vão dizer para você aqueles lugares que precisam ser aparados. Não sei, um comportamento equivocado, uma ira, palavrão, não sei, ansiedade, carnalidade, mundanismo, não sei, muito fechado, muito expansivo. O Senhor vai usar pessoas à sua volta para que você tenha equilíbrio. E esse equilíbrio é para refletir a glória dele. Para que saia você, que você morra e ele nasça em você. Para que você desapareça e ele apareça. Terceiro ponto. Quando nós continuamos a ler o que a palavra do Senhor nos diz, nós vamos entender algo muito específico. Em João 15, o amor de Cristo Jesus, o amor de Deus, só pode ser manifesto dentro do corpo de Cristo. Voltando aqui, o que é o corpo de Cristo? São membros unidos uns aos outros juntamente ao cabeça, para viver a vida de Cristo. Você não pode ser igreja andando de forma independente, você não pode ser igreja andando do jeito que você quiser, você não pode ser igreja fazendo o que só te dá na telha, você não pode ser igreja se você não se submete a uma liderança, você não pode ser igreja se você não cede a sua vontade pela vontade dos irmãos. Quarto ponto e último, que eu gostaria de destacar em João 15. Você só consegue vivenciar uma vida de corpo de Cristo no momento que você abre mão e renuncia às suas vontades. Peraí, eu não posso mais fazer o que eu quero? Claro que não. Na verdade, existe um Senhor, e esse Senhor é Cristo. E se ele chegar para você e dizer: pare, você tem que parar. E se ele dizer: vá, então você tem que ir. Você precisa estar exatamente de acordo com aquilo que Cristo Jesus estabeleceu para você. Então, quando você entender que em João 15 está descrito que nós somos os ramos enxertados nele, como é que nós somos enxertados em Cristo? Pastor, quando eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, conforme descrito lá em 1 Coríntios 10, 9, 10. Não, filho de Deus. Você está salvo quando você faz isso. Agora, para estar no corpo de Cristo, você precisa se juntar aos membros do corpo. Amém? Ele é a raiz, não você. Não é o seu pastor, não é o seu líder de célula. Ele é o raiz. E quando você se junta aos outros membros do corpo para vivenciar uma vida em comum, como diz Atos dos Apóstolos, e eles tinham tudo em comum. Não é essa coisa, não se meta nessa área, pastor. Não se meta nessa área, discipulador. Irmão, não quero que você se meta nessa área. Você não é corpo.
Porque se o Senhor quer usar essas pessoas para mexer em áreas das quais você precisa ser tratado, você não está enxertado nele. Você vai ser cortado e jogado fora. Essa área vai ser desperdiçada porque ela não traz benefício para o corpo. O pastor está dizendo que Deus vai me cortar da salvação? Não, filho de Deus. Salvação e corpo são duas coisas diferentes. Salvação e reino são coisas diferentes. Enquanto não se entender que existem vários pontos da palavra do reino de Deus estabelecido, a gente fica confuso. Amém? Mas lembre-se, para você estar enxertado no corpo de Cristo, para que você seja podado, para que você precisa estar dentro do corpo, membros ligados uns aos outros, tendo tudo em comum. Enquanto você quiser viver a sua vida de forma independente, você não terá vida de corpo. Por isso que muitas áreas da sua vida não avançam, porque você não permite que as pessoas falem nessas áreas, pessoas maduras, guiadas pelo Espírito, não é qualquer um, porque opinião própria de carne é um lixo que não tem uma pessoa para garantir o resultado. Então ignore. Agora, se o Senhor está usando, ministrou no seu coração, porque você permitiu, né? Porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, pastor, mas Deus não ministrou isso no meu coração. Mas teu coração está fechado, como é que ele vai ministrar, Jesus? Amém? Então lembre-se, João 15 tem a ver com o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça e nós, membros ligados nesse corpo, formamos o seu corpo e damos respostas. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.